Obrigado, Tonildo. Vamos passar a palavra ao doutor Cícero Bordalo Neto, que fará a sustentação em favor de Amiraldo Favacho Júnior. Doutor Cícero, com a palavra. Está ouvindo, doutor Cícero? Ok. Ok, está tudo certo aí? Tudo certo. Obrigado, excelências. É um prazer enorme estar encontrando com vossas excelências, interagindo aqui, mesmo que seja na forma virtual, né? Mas eu rogo a Deus que logo, logo nós possamos nos encontrar pessoalmente e que os trabalhos retornem de forma presencial, como antes dessa pandemia terrível aí, que assolou a todos nós. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador João Lages, na pessoa de quem eu cumprimento os demais julgadores deste egrégio Tribunal Pleno. Excelentíssimo senhor procurador de Justiça, digno representante do Ministério Público Estadual, doutor Nicolau Crespino, a quem também estendo os meus cumprimentos. Aos nobres colegas advogados, cumprimento a todos na pessoa do nobre, ilustre e respeitável doutor Onildo Melo Castro, a quem tenho carinho e respeito especial por Vossa Excelência. Por último, não poderia deixar de lembrar os serventuários deste tribunal, que sempre trabalham com dedicação e eficiência. Eu pude ouvir com atenção o parecer do ilustre procurador de Justiça e peço vênia para discordar. Acho até que está havendo uma confusão por parte do Ministério Público por conta de que a questão da competência, ela tem no Supremo Tribunal Federal 5 momentos, né? O primeiro momento, ele vigorou quando ainda estava em vigor a súmula 394 do STF, que adotava a regra da contemporaneidade. O segundo momento foi justamente o cancelamento dessa súmula em 1999. Então, o Congresso Nacional, aí já se inicia um terceiro momento para a questão da competência, ele, através da Lei 10.628, de 2002, ele acabou acrescentando ao parágrafo 84 do Código de Processo Penal os parágrafos 1º e 2º. E aí veio o quarto momento, com o Supremo Tribunal Federal acatando as ações diretas ajuizadas pela Associação dos Membros do Ministério Público, o CONAMP, e pela Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, né? E o quinto momento é o que nós estamos vivenciando hoje, que o STF voltou a adotar a regra da contemporaneidade, e aqui que eu digo que o Ministério Público Estadual está se equivocando, porque o ministro Barroso, na questão de ordem, restou assentado que o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos títulos durante o exercício do cargo e relacionados à função desempenhada. E aí, Vossas Excelências poderão realmente verificar que a confusão do MP estadual, ela reside aqui por estar defendendo tese de súmula que não está mais em vigor. Porque, segundo a súmula 394 do STF, e peço bem a Vossas Excelências para ler o teor da súmula, preconiza o seguinte, preconizava, né? Cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício. A regra hoje é totalmente outra. Aliás, num estudo que eu fiz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, eu só consegui achar uma exceção a essa regra. Pode até haver outras, mas eu só consegui achar uma exceção e falarei logo depois. Bom, Excelências, essa corte hoje é convidada a examinar esse agravo interposto pelo Ministério Público Estadual em face da escorreita decisão proferida nos autos pelo ilustre desembargador relator, Dr. Rômeu Araújo, que evidenciou não ser competência desta corte julgar originariamente os recorridos, determinando a remessa de aludida ação penal para a distribuição aleatória a uma das varas criminais de Macapá.
já que os fatos imputados ao denunciado Amiraldo da Silva Favacho Júnior, que passou a exercer novamente o cargo de deputado estadual em 2019, supostamente ocorreram no ano de 2015, quando ocupava mandato eletivo distinto do mandato atual. Ou seja, a nova posição adotada pelas cortes superiores, elas colocam um termo nessa questão, aduzindo que se o fato tido como criminoso, se o fato increpado ou acusado, ele ocorreu em mandato anterior, então, logicamente, os autos devem ser remetidos ao juízo de primeiro grau, ao juízo penal de primeiro grau. E para corroborar isso, o provimento jurisdicional fustigado do ilustre e respeitável desembargador Dr. Romeu Araújo, eu li e verifiquei que ele se encontra alicerçado nesse novel entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na questão de ordem, julgada na ação penal 937, excelências, oriunda do Rio de Janeiro, cujo escopo foi restringir, ou seja, as cortes superiores hoje, a intenção é restringir o instituto da competência no que pertinha ao foro por prerrogativa de função. Então, nessa questão de ordem, dessa ação penal 937, eu fiz questão de destacar aqui a seguinte colocação do ministro Barroso. Ele disse o seguinte: o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados à função desempenhada. Ou seja, qual era o cargo? O cargo que o meu cliente, o deputado Amiraldo, ocupou de 2014 a 2018. A partir do ano de 2019, ele foi reeleito para ocupar um novo mandato, ele foi diplomado novamente. Então, aquela prerrogativa de foro que ele tinha, oriunda daquele mandato anterior, ela cessou a partir do momento que o mandato também terminou, né? Esse é o entendimento da defesa e, a meu ver, essa é a intenção do Supremo Tribunal Federal ao proferir essa questão de ordem na ação penal 937. Mas eu fiz questão de trazer ao conhecimento de vossas excelências que o STJ julgou o caso semelhante ao do meu cliente, né? Por que ele julgou o caso semelhante ao do meu cliente? O STJ disse o seguinte: ele sepultou a dúvida que havia em relação a essa sucessão de mandatos, a esses mandatos consecutivos, né? E a pergunta que poderia causar dúvida, e eu acho que foi respondida pelo Superior Tribunal de Justiça, e espero também que seja adotada pela nossa igreja, o Tribunal Pleno, do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, foi o seguinte: e quando se tratar de delito praticado em tese pelo parlamentar quando exercia mandato eletivo anterior e sucessivamente ele vem sendo reeleito, como é o caso do recorrido nos autos? O STJ respondeu essa questão segundo o informativo 649 de jurisprudência do STJ, em duas ações. A primeira foi no julgamento do agravo regimental na ação penal 866, e a segunda foi na questão de ordem na ação penal 857, ambas oriundas do Distrito Federal, nas quais a Corte Especial conferiu nova e restritiva interpretação aos artigos 105, 1A da Constituição Federal de 88, delimitando a competência penal originária exclusivamente ao julgamento dos crimes atribuídos a governadores e aos conselheiros de tribunais de contas que tenham sido cometidos durante o exercício do cargo, como está também na ação penal julgada na questão de ordem do ministro Barroso, ação penal 937, e relacionados ao desempenho de referidas funções.
igual como foi julgado na questão de ordem da ação penal 937. Acontece que o STJ foi mais além, excelências. O STJ, e aqui eu destaco mais um trecho das decisões, e acho que esse raciocínio está correto e está de acordo com a decisão que hoje está sendo fustigada pelo Ministério Público. O relator laborou em acerto, a decisão é correta. Eu destaco o trecho da decisão do STJ que diz o seguinte, em verbos: a sucessão de mandatos decorrentes da reeleição para um mesmo cargo, ainda que de forma consecutiva, não pode, de fato, ser suficiente para a manutenção do foro por prerrogativa de função. Isso encontra-se nas ações penais 866 e 857, julgadas na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Excelências, nesse contexto, onde existe a mesma razão fundamental, prevalece a mesma regra de direito. Se o Superior Tribunal de Justiça está julgando dessa forma, bem como o Supremo Tribunal Federal, a regra também pode ser aplicada por Vossas Excelências ao meu cliente, que é deputado estadual. E eu ainda acrescento aqui uma fundamentação utilizada pelo STJ para expressar esse voto. O STJ, ele pautou-se, ele fundamentou-se no princípio da unidade legislativa, excelências. O que é esse princípio da unidade legislativa? Ele é justificador do isolamento dos mandatos em relação às supervenientes reeleições, ou seja, o término de um determinado mandato acarreta por si só a prerrogativa de função, tendo como consequência o encaminhamento dos autos para o primeiro grau de jurisdição. Ou seja, que o mandato do meu cliente, que começou no ano de 2014, o crime a ele increpado pelo Ministério Público narra um fato realizado em 2015. O mandato terminou ao final de 2018 para início de 2019. E em 2019 ele já foi diplomado para exercer novo mandato de deputado estadual. Ou seja, são mandatos individuais e que têm que ser analisados de forma isoladas, segundo o princípio da unidade de legislatura. E eu ainda trago aqui um pensamento a Vossas Excelências, que se os tribunais superiores eles deliberassem e compreendessem essa questão de forma diversa, até que excepcionar o caso, eles teriam feito como eles fizeram na ação penal 878 do STJ, do Distrito Federal, oriunda do STJ também, onde restou consignado que os desembargadores dos tribunais de justiça continuam sendo julgados pelo STJ, mesmo que o crime não esteja relacionado com suas funções. Vossas Excelências não acharão outro julgado no mesmo sentido desse, excepcionando essa regra adotada pela Suprema Corte, como colocada na Ação Penal do Distrito Federal, julgado no ano de 2016. Para finalizar, cumpre assinalar a lição do excelso ministro Celso de Mello, no julgamento da ação penal 470, onde o doutor ministro assevera: jamais se entendeu que a dignidade do ofício parlamentar e a independência do exercício do mandato legislativo Alô? Oi? Pode prosseguir, doutor Cícero. Travou, mas já voltou. Estamos ouvindo. Tá, Excelência, eu já estou finalizando, só com uma colocação do ministro Celso de Mello na ação penal 470, onde ele diz o seguinte, que jamais se entendeu que a dignidade do ofício parlamentar e a independência do exercício do mandato legislativo houvessem sido afetadas ou comprometidas
pelo fato de os membros do Congresso Nacional estarem submetidos, até então, à jurisdição penal dos magistrados de primeira instância. Ou seja, não há prejuízo nenhum a qualquer parlamentar ser julgado pelos magistrados de primeira instância, principalmente, mormente, da justiça amapaense, que é uma justiça célere e justa. Isto posto, pugna a vossas excelências que julguem pelo improvimento do agravo interno e a manutenção da decisão recorrida com a consequente remessa dos autos ao juízo de primeiro grau. São os termos, excelência. Muito obrigado pela atenção. Nós é que agradecemos, doutor Cícero, e concedemos então a palavra ao ilustre